Comigo esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é a quarta do sobrenatural de Deus. O dia que Ele reservou para nos ensinar, para nos mostrar. É aquele dia que o Pai nos convida e diz: filhos e filhas, se aproximem, me busquem e vejam o que eu vou fazer dia após dia. Um sobrenatural na vida de vocês. Pois é assim que eu faço com meus filhos e filhas que me buscam de todo o coração. Gente, sintam-se todos abraçados no amor de Cristo Jesus. Se desligue-se do mundo aí fora um pouquinho e reserve esta 1 hora para você perceber e ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus reservou, o quanto Deus escreveu em Sua palavra, que nós carinhosamente chamamos de Manual de Sobrevivência. As Escrituras Sagradas, os Códigos Revelados, porque é Ele que vai te revelar, é Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te direcionar a você receber o melhor que Ele tem para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, toca em cada filho e filha agora. Traz as mais altas revelações celestiais do Teu trono, para que nós possamos receber, aprender e colocar em prática na nossa vida. Eu já declaro em nome de Jesus, você já recebendo, por meio da unção do poder de Deus, liberado através do Espírito Santo, te tocar a partir de agora, tocando, liberando as revelações, os ensinos. O seu poder é a sua unção para transformar a tua vida. Fique conectados, compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de viver, de presenciar essa graça maravilhosa de Deus que Ele derrama todos os dias sobre a minha e a tua vida. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Não tenho como palavras de agradecimento e de gratidão do que Tu tens feito, está fazendo e vai continuar fazendo no meio do Teu povo. Todos os dias recebemos milhares e milhares de testemunhos de vidas mudadas, transformadas. É tão bom e maravilhoso nós sabermos que Deus continua cuidando de mim e de você. Assim eu entrego a tua vida agora, para que Ele possa cuidar. Eu entrego a minha vida, meu corpo, alma e espírito. Unge minha boca, meus lábios, a minha língua, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, alma e espírito, para que eu possa levar a mensagem para você. Eu peço também, já declaro que o Espírito Santo te toque agora e já prepare teu corpo, alma e espírito para receber dele as instruções que você necessita hoje. Te convido a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21. Eu vou ler agora somente o versículo 14, 15, 16 e 17. Depois a gente vai aprofundar e ler um pouquinho mais desta narrativa. É um sobrenatural que Deus, na caminhada do seu povo, Ele providencia num momento muito difícil, num momento em que uma mãe e um filho eram abandonados. Eram abandonados em meio a um deserto, e isso significava abandonados para a morte. Mas um sobrenatural de Deus, mas o cuidado de Deus, mas Deus olhou, ouviu um choro e imediatamente providencia um escape, uma proteção, uma solução. Uma solução de Deus que talvez você necessite hoje. Você tem buscado soluções dos homens, tem buscado a sua própria solução, mas hoje Deus quer mostrar que a solução dele
será e sempre será a melhor na minha e na tua vida. Gênesis capítulo 21, versículo 14 diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, e começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O quê? Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o quê? Aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Para um pouco, não fecha a palavra do Senhor. Nós vamos voltar. Vamos pensar um pouco. Quão grande situação ela estava passando ali no momento? Uma das maiores dificuldades. Talvez à beira da morte, porque quando uma pessoa era abandonada no deserto. Mas lembre-se: ei filho, ei filha, os cumprimentos das promessas de Deus na tua vida. O cumprimento da promessa de Deus começava na concepção, no nascimento de cada um dos seus filhos de Abraão. Se você voltar lá no versículo 1 e 2, você vai ver que ali existe a concepção e o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Você vai ver as providências de Deus de quando não se podia gerar, pois eles eram de idades avançadas, mas era filho. E era uma promessa e estava escrita. Esta promessa escrita na vida. E aconteceu exatamente como Deus escreveu. E as providências de Deus sempre serão melhores do que as nossas providências. Como Ele age? De uma forma maravilhosa. De uma forma sobrenatural. Porque em meio ao desespero, em meio aqueles choros, em meio àquela decepção de ter sido abandonada e jogada no meio do deserto, Agar abandona um pouco seu filho e fica um pouco a distante para não vê-lo morrer. E às vezes nesses momentos mais cruciais das nossas vidas, aí nós percebemos que existe um agir sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. Porque também eles tinham promessa. O filho de Agar, que era Ismael, também tinha uma promessa. E o Senhor visita. O Senhor me visita, o Senhor te visita. O Senhor os visitou com a sua misericórdia, a sua graça. Assim como havia dito. Nenhuma palavra que Deus escrever a meu e a seu respeito, a respeito desta caminhada do povo escolhido, vai cair por terra. Sempre vai cumprir o propósito para que é lançada. Deus sempre vai ser fiel ao que Ele escreveu, a sua palavra. Essa fidelidade de Deus é o sustento da nossa fé. Deus, com a sua fidelidade, vai dando sustento à nossa fé. Quando nós observamos que o nascimento tanto de Ismael quanto o nascimento
de Isaac foi no tempo determinado de Deus. Foi no tempo que Deus disse, vai acontecer. A pontualidade de Deus é tremenda. É no tempo de Deus. Sara já estava avançada a sua idade, mas ela recebeu a virtude, o poder de conceber. Depois você dá uma olhada lá em Hebreus 11:11. O filho da promessa é concebido pelo poder de Deus. E o que nós vamos tirar de lições, de ensinos, é para não olharmos as circunstâncias que estão ao nosso lado. Tem muita gente que está fitando os olhos nas circunstâncias que estão ao nosso lado. Mas esquece que se Sara olhasse como ela riu quando recebeu a promessa, ela disse, como pode? O meu corpo já está desfalecido. E quantas vezes você tem dito, como pode? Essa situação já está desfalecida. Mas olhe para o alto. Olhe para esse Deus maravilhoso, esse Deus que prepara e preparou e continua preparando sobrenaturais. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o que Deus falou, o que Deus escreveu, o que Deus tem dito para você. Porque a nossa capacidade de enxergar, ela às vezes fica limitada. E nós temos que enxergar com os olhos da fé. E Deus sempre fará. Deus sempre cumprirá. Deus sempre será fiel a tudo que Ele planejou para mim e a tua vida. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu várias vezes. Abraão recebe o nome de Isaac e assim o faz. Esse nome, você depois verifica lá em Gênesis 17:17, é quando Deus diz, significa alegria, riso. Sara também riu quando recebeu essa promessa. Ela recebeu com desconfiança, assim como eu e você, às vezes nós recebemos umas promessas com desconfiança. Mas ela recebeu com modéstia também. Isaac, quando você... Vamos voltar um pouquinho no versículo 9. Aliás, do 8 já, vamos começar a ler. Gênesis 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. Isaac cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Aqui a gente vê Ismael, que já tinha aproximadamente 14 anos. A função dos filhos mais velhos era exatamente cuidar dos mais moços, dos mais novos. E aqui a gente não vê isso. Aqui a gente vê o filho mais velho zombando do filho mais... desdenhando do filho mais moço. Ao ponto de Sara dizer a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. E ali começa uma discussão, uma dissensão. Mas isso, no versículo 11, perturbou demais a Abraão, pois envolvia também um filho seu. E no versículo 12, mas Deus disse-lhe,
Deus lhe diz: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque, por meio de quem? De Isaque, que a sua descendência há de ser considerada. Versículo 13. Mas é maravilhoso quando Deus diz: mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele também é seu descendente. Aí foi onde nós começamos a ler, que eu vou repetir. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, começou a chorar. Mas Deus ouviu o choro. Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Que sobrenatural. O anjo aparece e pergunta o que está aquela mulher passando, o que está tirando o sossego, tirando a alegria. E ele acrescenta: não tenha medo. Você sabia que na palavra de Deus existe mais de 365 passagens dizendo para mim e você não ter medo? Que é para nós usarmos um por dia, que é exatamente um ano, para que nós não tenhamos medo, mesmo diante de uma circunstância que aparentemente estavam levando eles à morte. Ei, filhos, ei, filhos. Que tremendo esse sobrenatural de Deus dizer para mim e para você diante da pior situação: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. Está chorando? Levante. Tome o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. Veja que instrução. O anjo pede para ela se levantar, pede para ir lá, pegar o menino e levantar, pegar pela mão. Porque ele também tinha uma grande promessa: farei um grande povo. 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Como? No meio do deserto. Os olhos dela são abertos por Deus. E Deus mostra o quê? Uma grande fonte. Ela viu ali uma fonte, onde foi até lá e encheu de água toda a sua vasilha e bebeu e deu de beber ao menino. Gente, deserto tem essa fonte? Não, mas quando Deus está contigo, Deus quando está comigo, Ele faz, Ele cria uma fonte em meio ao deserto. Não é o lugar que você está, mas é com quem você está. É com Ele. Pode ir em qualquer deserto. Pode ir em qualquer lugar. Tem gente que só quer ir se já for um oásis. Não. Faça a melhor escolha. Escolha. E você pode ir aonde for. Deus estava com o menino.
Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Como? Ele viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Gente, que tremendo. Como pode uma pessoa sobreviver a um deserto? Pode sim. Quando acontece um sobrenatural. Quando Deus está comigo e contigo. Ele estava com o menino. Criou uma fonte. E ali viveram. Viveram ali. Naquele local. Quantas afrontas você tem recebido na sua vida? Porque no versículo 9 diz que Isaac, o filho da promessa, recebia afrontas de Ismael, o filho da escrava egípcia. E aquilo foi num dia de um banquete, num dia de festa, num dia de comemoração. Pois Isaac estava sendo desmamado. E geralmente pela cultura isso acontecia entre 3 a 5 anos. O filho mais velho tinha a obrigação de cuidar do filho mais novo. Mas não estava fazendo, estava desvirtuando. E por isso é gerado ali um problema dentro da família. Você sabia que zombar, mesmo em brincadeiras, é pecado para Deus? Isso desagrada a Deus. E acontece também ali, já pela simbologia, a perseguição do filho da promessa. A perseguição que iria acontecer com Cristo Jesus. Já existe uma inimizade enraizada entre a semente da mulher e a semente da serpente. Mas deixa eu te garantir uma coisa: ninguém é expulso da presença de Deus. O homem foi quem provocou a expulsão. Às vezes, nós provocamos esta expulsão. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo acontecendo isso ali no Jardim do Éden, Ele também já tinha um plano, um propósito determinado, definido, para nos fazer também nos reconciliar. Quão grande e maravilhoso é quando nós entendemos o propósito de Deus na minha e na tua vida, nesta caminhada, nessa jornada. E nós temos que desejar estar nesse caminho. Quando nós olhamos o nosso agir como homem natural, nós temos algo que Deus não tem. Deus não se magoa fácil, mas nós nos magoamos com as pessoas quando xingam, quando nos zombam tão fácil. Deus não é um Deus punidor. E por que nós queremos punir as atitudes, as agressões, quando as pessoas nos zombam? Deus não nos engana. Como nós, humanos, seres humanos falhos, enganamos as pessoas. Deus não mente, mas o homem sim. Você sabia que Abraão teve um momento ali que ele mentiu em dizer que Sara não era sua esposa por 2 vezes? Mas era um homem perfeito, era um amigo de Deus. Mas o homem é falho. O homem comete as falhas.
Deus vai continuar me protegendo, te protegendo. É Ele que vai nos levantar se nós cairmos. É Ele que preparou, é Ele que nos dá a salvação. E Deus nunca vai agir, vamos dizer assim, na prorrogação, nos últimos minutos. Não, Ele sempre vai agir no tempo dEle. Porque nós somos filhos e filhas. Quantas vezes nós queremos no nosso tempo? Quantas vezes nós olhamos e diante de situações e chegamos a pensar, às vezes até falar, declarar que Deus nos abandonou. Porque ela poderia ter dito: Deus me abandonou, vou morrer aqui. Ela achou isso, pois tinha sido expulsa do acampamento, ela tinha sido expulsa da convivência. Você tem passado por coisas parecidas? Assim como passou Agar e Ismael? Mas se sim, você tem uma boa notícia: Deus socorreu. Eles foram socorridos por Deus ali no deserto, na hora mais difícil, na hora que a morte estava prestes, a sede e a fome, quando eles já não aguentavam mais. E o que foi aquilo que aconteceu, aquele sobrenatural de Deus ali no deserto? Agar está de frente a uma fonte. Ei, filho e filha, essa fonte que Agar estava ali, não enxergava, era o Cristo Jesus, que hoje é a fonte para todos nós bebermos. E quantas pessoas estão bem próximos de Jesus e não conseguem enxergar? Nós temos a tendência de não olharmos ao nosso redor e só observamos quando olhamos os problemas, as adversidades. E às vezes não conseguimos enxergar que existe uma fonte, a fonte de Deus, que é o Cristo Jesus, nas nossas vidas, disponíveis a derramar, a matar a nossa sede e fome. Não ache mais que Deus não está olhando, que Deus lhe abandonou. Não ache que Deus vai te punir. Deus não é Deus punidor, mas sim é um Deus de amor. É um Deus de graça, misericórdia e de favor. Deus não age como nós. Sim, Deus não age como nós. O agir de Deus é e sempre será o melhor nas nossas vidas, quando nós o buscarmos, mesmo sem forças, mas devemos buscá-lo. Quantas vezes estamos morrendo em meio aos nossos problemas, em meio à nossa caminhada, à nossa jornada, e a salvação está bem diante de nossos olhos. O poço, a fonte, Jesus, bem à frente, uma fonte de águas vivas, Jesus. E eu declaro já, se você se encontra nessa situação, com esta sede, com esta fome, eu declaro que o nosso Deus maravilhoso abra seus olhos, assim como abriu os olhos de Agar. Pois quando estamos ocupados demais, ou dentro das situações, dos problemas, não conseguimos enxergar no nosso ditado um palmo à nossa frente. Mas seu desejo, e já declaro o poder do Espírito Santo te tocando e abrindo teus olhos para você encontrar e você ver e enxergar esta fonte, e você, pela fé, começar a sua caminhada, a sua jornada, esse novo tempo para você sobreviver e viver no deserto, que o deserto vai virar oásis na tua vida. É isso que eu declaro, em nome de Jesus.
Gente, é forte demais. Quando Abraão recebe ali no versículo 10, livre-se daquela escrava e do seu filho. Ei, gente, era filho dele. Porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso foi a declaração de Sara. E quantas vezes pessoas próximas, pessoas da família, pessoas do emprego, pessoas dizem algo parecido, semelhante. Mas acontece algo sobrenatural. Deus consola Abraão. Você quer ser consolado por Deus em meio às tuas situações? Deus consola Abraão depois dele ter ficado muito perturbado demais. Pois Sara, nessa declaração, havia lhe dado, como nós falamos no nosso linguajar, tem que ser feito. Era um ultimato, com data prevista. Mas Deus também faz outra coisa maravilhosa. Ele aconselha a Abraão. Ei, filho, ei, filha, você quer ser aconselhado por Deus? Está disponível. Quando Jesus sobe e envia o outro Consolador, o Conselheiro, o que é que ele colocou à disposição para mim e para você? O Conselheiro de Deus em Espírito, para que eu e você aprendamos a nos comunicar com o Deus Espírito, para que Ele faça também a mesma coisa que fez com Abraão. Aconselhou Abraão. Você, se não se aconselha com Deus, com o Espírito Santo de Deus, veja as últimas ministrações, participe da escola Elite do Espírito Santo, que você vai vivenciar esse sobrenatural hoje, aqui e agora. Quando Deus aconselha Abraão, Ele diz: atenda o pedido da sua esposa. Quantas vezes nós não queremos atender? Mas vamos pedir conselhos ao Espírito Santo, para assim tomar uma decisão debaixo do conselho de Deus. Ismael tinha uma promessa, Isaac tinha uma promessa, mas não era a mesma promessa. E por que hoje você quer viver a mesma promessa? Não, gente. Cada pessoa tem uma promessa. Que bom se possam andar juntos, mas se chegou o momento de não poder, viva a promessa de Deus, mas não viva a sua promessa e nem viva a promessa dos outros. Aquele momento era o momento que a promessa de Deus, o filho da promessa, tinha que andar por um caminho, e o filho da egípcia, Ismael, também tinha uma promessa. Versículo 13: que de Ismael farei uma grande nação. Era a mesma promessa? Não. Que nós possamos estar recebendo estas revelações cada vez mais, para que nós possamos andar, caminhar na promessa de Deus, e não misturarmos as promessas, não querermos viver a promessa dos outros. Viva a sua promessa. A expulsão de Agar e de Ismael para o deserto já era o cumprimento da promessa deles. Deus sempre faz da melhor forma possível, para que eu e você nós possamos estar e caminhar. Mas o mais importante é estarmos na presença, para que Ele esteja comigo e com você. Porque para muitos era o fim, porque se ela imaginou que ia morrer, não,
Ali era apenas o começo. Ei, filhos e filhas, quantos começos Deus tem colocado na tua frente e você pensa que é o fim? Deus é especialista e continuará sendo especialista em transformar maldições em bênçãos, em nos dar o seu sobrenatural, os milagres, as curas, os sinais, as maravilhas, os prodígios, as libertações. Deus é Deus e continua sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dar um código revelado aqui. Primeiro código revelado, já dei tantos, mas agora eu vou frisar um aqui. Confie na soberania de Deus. Creia que Ele está sempre no controle de todas as tuas coisas da tua vida. Creia sempre na promessa que Ele entregou para você, que Ele escreveu aqui na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Creia que sempre Ele vai cumprir o que Ele escreveu ali para mim e para você. O que Ele escreveu ali vai ser cumprido. E Ele disse: de ti farei uma grande nação. Versículo 13. E Ele está dizendo para você também: de ti farei uma grande nação. Sua vida está nas mãos dEle, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Ele é e continuará sendo. Deixa eu liberar já o segundo código revelado. Conte sempre com as providências de Deus. Se Deus ali no meio do nada, do deserto, você sabe o que é um deserto? Providenciou um poço. O que é que tu precisas? O que é que tu necessitas para ser cumprido a promessa que falta para Ele liberar, criar? Ele é a fonte de água. Ele criou um poço, uma fonte no meio do deserto, no meio do caos. Tu está no meio do caos? Peça a Ele. Peça. Deus sempre providenciará para nós tudo o que nós precisarmos para ser cumprido a sua promessa. E para a nossa sobrevivência, e para que nós possamos também viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. Deus mandou o seu anjo. Se necessário for, Ele liberará também anjos a meu e a teu favor. Deus mandará um anjo. Vê lá no versículo 17. Terceiro código revelado. Faça a sua parte e abra seus olhos para ver o sobrenatural de Deus. Porque tem gente que pensa que era só no passado, mas Deus está querendo fazer hoje. E às vezes por você estar com uma escama, você está com os olhos fechados, por você não acreditar, por você limitar o poder de Deus, você não consegue nem ver e nem viver, porque uma coisa também é ver e outra coisa é você viver. Muitas vezes o poço está na nossa frente, e de tão apavorados, de tanto medo, tantas coisas, nós não conseguimos enxergar. O meu desejo é que eu declaro agora que Deus abra teus olhos novamente e tire estas escamas, essas vendas que te paralisavam, que te impediam de ver. Deus abriu os olhos dela, de Agar. Ela viu o poço de água. Era impossível um poço de água? Sim, era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Ele continua sendo fiel. Deixa eu liberar já o quarto código revelado aqui.
Ela estava o quê ali debaixo da árvore, esperando o momento mais trágico. Mas enquanto ela esperava o momento mais trágico, ela chorou muito. Você tem chorado muito? Mas chore aos pés do Senhor. Chore para Ele. Não chore diante das circunstâncias, mas no seu secreto, debaixo da sua árvore. Chore muito para Deus. Pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, 5. Pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aumente a sua voz, erga a sua voz, clame a Deus, chore a Deus. Muitos querem as bênçãos, os milagres, as promessas, muitos querem viver, mas estão achando que é um fast food, que é só pegar e fazer assim. Não, Deus está dizendo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Busque na oração. Busque naquele momento da sua aflição. Deus enviará seu socorro. Deus enviará seu anjo. Quinto código revelado aqui. Enfrente as situações em que você está. Enfrente o medo. Enfrente a escassez. Enfrente a terra seca, árida. Enfrente o deserto. Enfrente as tempestades. Deus mandou um anjo falar com Agar para não ter medo. Deus está comigo, está com você, independente da situação. Ele está liberando os seus anjos para falar comigo e com você, filhos e filhas. Deixa eu liberar já um sexto código revelado aqui. O que foi que o anjo disse para Agar? Levante-se. E eu digo, levante-se e faça a sua parte. Porque levantar-se ali, enquanto ela estava debaixo da árvore, era ela quem tinha que fazer, não era o anjo que iria trazer a água. O anjo disse, olha, a fonte é ali. Levante-se, pegue a sua vasilha, encha d'água, beba e dê de beber ao menino. E por que você está sentado aí? Ei filho, ei filha, levante-se. Faça a sua parte. O anjo mandou Agar fazer a parte dela. E quando ela fez, chegou. Pois Deus providencia o poço. Deus está te entregando o poço. A água viva hoje. Jesus Cristo na minha e na tua vida. Mas você tem que ir ao poço, você tem que ir a Jesus. Para você se saciar e saciar o menino. Você beber desta água e dar para o menino. Eita Jesus. Deus está providenciando um abastecimento para a tua vida inteira. Já é o sétimo código revelado. Abasteça de Jesus, que é a fonte, esta nova vida para a tua vida inteira. É um novo tempo. Se você já está bebendo desta água, beba mais. Se você nunca bebeu, eu te convido a vir para o poço, a fonte. Agar e Ismael, naquele momento eles tinham que se adaptar a uma nova vida, uma transformação. Era um novo tempo para eles. Porque eles não sabiam viver no deserto, mas ali, a partir daquele momento, eles iriam viver no deserto. Mas eles não estavam só, Deus estava com eles. Cristo estava com eles, que era aquele poço. Assim como Cristo está na tua vida. Tu não está no deserto sozinho. Mas você tem que se adaptar. Se adaptar e recusar muitas coisas do mundo. A você crucificar a sua carne e viver no Espírito.
Não recuse o que é novo, o que o Espírito Santo, que Deus está te entregando hoje para você. Faz parte da promessa. Deus está dando para mim, para você, novas oportunidades. Sim, novas oportunidades. Não queira viver mais no passado nem na... Não, Deus agora disse, é tempo de você se afastar e prosseguir na jornada que eu preparei para você. Olha, gente, às vezes nós precisamos sair do tradicional. É tão bom a gente viver no tradicional, vamos dizer assim, na mesmice. Mas Deus está te ativando hoje, dizendo, ei filho e filha, eu te convido a viver o meu sobrenatural. Saia desse tradicional. Eu tenho coisas novas. De ti farei um novo povo, um grande povo. Porque nessa nova jornada que eu preparei, que você está chegando, você tem que ser treinado. Assim como Ismael foi treinado ali no deserto. Ele continuou treinando até se tornar um grande flecheiro. Um poço é riqueza, e principalmente no deserto. Ei, filho e filha, Cristo é riqueza para qualquer um. Ismael treinou muito com arco e flecha para defender. Primeiro, vamos dizer, o bem, que era o poço. Defender a família, a mãe. Você tem defendido o poço, a fonte, Cristo Jesus. Porque quando ao vencermos uma batalha, às vezes o que acontece é que nós paramos de orar e vigiar. E orar e vigiar é uma constância até o encontro com Jesus. Não é porque vencemos uma batalha que vamos guardar, achar que não tem mais outras. Sim, sempre se levantará outras batalhas, mas quando nós estamos na torre de sentinela, o inimigo vai ver que você está preparado. Ali a mãe também já providenciou o quê? Novas alianças, porque era um grande povo que teria a partir daquele momento. E a aliança ali, ela consegue uma mulher para Ismael. Uma mulher egípcia, e por isso parte da promessa, um grande povo até hoje tem. Deus está te dando alianças, mas a aliança principal que você tem que fazer é a aliança de sangue com Jesus. Se você não fez nunca ouviu falar, busque para fazer. Porque mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio a deserto, Deus sempre vai enviar o seu socorro. Se nós vivíamos nas trevas, Deus enviou o seu Filho e nos trouxe a luz. E nos transmitiu a incumbência, a missão, a promessa de sermos luz em meio às trevas. Salmo 112, 4. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que, com honestidade, conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, mas seu coração está sempre firme, confiante no Senhor.
Mantenha seu coração seguro. Não temas as notícias, não temas nada. E no final verá a derrota dos seus inimigos. Pai, eu te rendo graças, porque hoje tu falaste, tu entregaste a tua palavra para teus filhos e filhas. Hoje tu sacudiste eles para que eles possam ser abertos, estes olhos, e enxerguem as promessas que tu preparaste para cada um. O meu desejo é que você receba, que você tenha esta revelação, que você tenha a fonte no meio do teu deserto, para que você possa construir a sua grande nação. Pai, eu te rendo graças, porque tu és bom, tu és misericordioso. Tu tocas agora, Senhor. Tu abres os olhos, toca nesses corações. Não tenham medo. Receba a água. Receba a água do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas, no momento de reconciliação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esta mensagem para mais pessoas. Reveja, estude, medite e declare. Deus fará grandes coisas na tua vida. Amém? Em nome